Sistemas de endomembranas. Ribossomos. Os ribossomos são organelas que têm como função a síntese de proteínas e estão situadas no citoplasma da célula. Essas organelas são pequenas e eletrondensas. Moléculas eletrondensas são estruturas que não permitem a passagem do feixe de elétrons através de si em um microscópio eletrônico de transmissão. Essas organelas medem cerca de 20 a 30 nanômetros e suas subunidades são formadas basicamente por 4 tipos de RNA ribossomal e cerca de 80 tipos de proteínas diferentes. Existem 2 tipos de ribossomos. Um deles é encontrado em seres procariontes, nos cloroplastos e nas mitocôndrias. E o outro tipo ocorre em todas as células eucariontes. Ambos os 2 tipos de ribossomos são formados por 2 subunidades, uma maior e outra menor. O tamanho dessas subunidades é medido pelo coeficiente de sedimentação. Em eucariontes, diz que o coeficiente de sedimentação da subunidade maior equivale a 60S e o da subunidade menor, 40S. Já nos seres procariontes, as subunidades equivalem respectivamente 50 e 30S. Como já foi falado anteriormente, os ribossomos são formados por RNA ribossômico e proteínas. Nos eucariontes, o RNA ribossômico é sintetizado no nucleolo, com origem nos cromossomos 14, 15 e 21, a partir da região organizadora do nucleolo, ou nó. As proteínas que compõem parte dos ribossomos são sintetizadas no citoplasma e migram para o núcleo através dos poros nucleares, onde ali se associam com o RNA ribossomal, formando as subunidades dos ribossomos. Depois de prontas, as subunidades maior e menor saem separadas do núcleo pelos poros nucleares. Dali vão para o citoplasma, onde encontrarão moléculas de RNA mensageiro e se associarão, exercendo a sua função. Quando as subunidades dos ribossomos se unem ao RNA mensageiro, os ribossomos passam a ser chamados de poliribossomos. O RNA mensageiro é um ácido ribonucleico responsável pela transferência de informações do DNA até o citoplasma. Durante a transcrição, uma enzima chamada de RNA polimerase faz uma cópia de um gene do DNA para o RNA mensageiro. É chamado de códon a junção de 3 bases nitrogenadas sequenciais. A molécula de RNA mensageiro traz consigo o códon de iniciação para o início da tradução proteica, que é caracterizado pela sequência AUG, adenina, uracilo e guanina. Para que a síntese proteica ocorra, são necessárias 3 etapas que serão explanadas a seguir: a etapa de iniciação, a etapa de elongamento e a etapa de terminação. Antes de falarmos como ocorre a iniciação do processo de síntese de proteínas, é importante conhecermos algumas áreas no ribossomo, que desempenham papéis importantes no processo de síntese de proteínas. O sítio A é o local de chegada do RNA transportador e onde ele fica armazenado até o momento de uso. O sítio P é onde ocorre a ligação de códons com os anticódons. Também é importante dizer que no ribossomo é atendido um códon por vez. O sítio E é o sítio de saída. Quando o sítio E está ocupado, o sítio A não permite a entrada de outros anticódons. Como se dá o processo de iniciação? O processo de iniciação se dá com a chegada do RNA mensageiro no ribossomo. A partir daí, o ribossomo procura um códon de iniciação. Os códons são formados por uma trinca, e no caso do códon de iniciação é AUG, que forma a metionina. Quando é encontrado, ele é ligado a um anticódon que foi trazido pelo RNA transportador e foi direcionado para o sítio A pelo fator de iniciação 1, onde ele fica em espera para ser utilizado. Mas a ligação de códon e anticódon só é feita no sítio P, com o auxílio do fator de iniciação 2. Para o códon de iniciação AUG, é necessário um anticódon correspondente. Com isso, o anticódon necessário para a iniciação é UAC.
Após a ligação de códon e anticódon, o aminoácido é conduzido ao sítio E pelo fator de iniciação 3 e assim termina o processo de iniciação. O processo de elongamento, etapa de elongamento ou alongamento, ocorre após o processo de iniciação, onde era necessário o aparecimento de um códon de iniciação. Nesse processo de elongamento, acontece de fato o crescimento da proteína. O ribossomo começa o processo de alongamento com a trinca seguinte à trinca de iniciação. Todas as trincas após a trinca de iniciação passarão pelo mesmo processo que a trinca de iniciação. As combinações de bases nitrogenadas, uracila, guanina, citosina e adenina, formam 64 códons. Esses códons codificam 20 aminoácidos, e uma sequência de combinações desses aminoácidos é responsável pela formação da proteína. O processo de alongamento continua até que receba um códon de terminação. Entrando na etapa de terminação, após a ligação dos dois primeiros tRNA, os aminoácidos ligam-se por ligações peptídicas e ocorre o deslocamento do ribossomo sobre a molécula de RNA mensageiro para as próximas 3 bases. Dito isto, a molécula de RNA mensageiro é traduzida códon a códon pelo ribossomo até encontrar um códon de terminação UAA, UAG ou UGA, que indica o fim da cadeia polipeptídica. Nesse momento, o fator de liberação garante a separação de todos os componentes e proporciona a liberação do polipeptídeo completo. Após a identificação do códon de término, uma proteína chamada de fator de término liga-se a esse códon induzindo a ligação de uma molécula de água na porção final da cadeia, fazendo com que ocorra a quebra da ligação entre o peptídeo e o RNA transportador presente no sítio P. Após esse processo, as cadeias polipeptídicas formadas podem passar por diferentes processos de transformação, de modo a tornar essas proteínas funcionais. E é exatamente aí que entra o retículo endoplasmático rugoso, pois, além de outras funções, é responsável por conferir tais transformações nas cadeias polipeptídicas sintetizadas pelo ribossomo. Isso ocorre porque muitas das proteínas sintetizadas nos compartimentos celulares não desempenham seus papéis biológicos necessariamente nos locais onde são geradas, necessitando por ser exportadas para a região específica onde exercerão suas funções. Portanto, as proteínas possuem sequências sinais, também conhecidas como peptídeo sinal, que são reconhecidas por partículas receptoras de sinais, nada mais é do que proteínas localizadas na região citosólica, que, por sua vez, direcionam a cadeia juntamente com o ribossomo até o retículo endoplasmático rugoso. Chegando ao seu destino, a partícula receptora de sinal, também conhecida como SRP, se liga a um receptor de SRP que está, por sua vez, ligado a uma proteína integral chamada de complexo de transporte SEC61, que permite a passagem da cadeia peptídica junto com a sequência sinal. A partir daí, o peptídeo sinal é degradado pela peptidase sinal, uma enzima, e a cadeia sofre as transformações necessárias no lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Proteossomos. Os proteossomos são complexos de diversas proteases
presentes no citoplasma, que degradam as proteínas, hidrolisando as suas ligações peptídicas. As proteínas a serem degradadas podem estar velhas, danificadas ou já são desnecessárias ao funcionamento celular. As proteínas que serão degradadas são marcadas e carregadas ao sítio enzimático pela proteína ubiquitina, onde a glicina carboxiterminal fica ligada à amina E da lisina da proteína que vai ser degradada. 3 enzimas participam da conjugação da ubiquitina à proteína-alvo. Essas enzimas são chamadas de E1, E2 e E3. Primeiramente, o carboxilato terminal da ubiquitina fica ligado a uma sulfidrila da E1. Então, a ubiquitina é levada a uma sulfidrila da E2. E, por fim, a E3 catalisa a transferência da ubiquitina para a proteína-alvo. A proteína ubiquitinada é digerida por um complexo de proteases 26S do proteossomo, e a ubiquitina não é degradada no processo para ser reaproveitada. Os resíduos da degradação são os aminoácidos, que podem ser reaproveitados para as próximas sínteses.